Olá, amigos do grupo de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso assunto de hoje está lá no capítulo 4, em Instruções dos Espíritos. Hoje nós falaremos sobre os limites da encarnação. Essa mensagem foi pelo Espírito de São Luís, na cidade de Paris, no ano de 1859. Então vamos agora para a leitura do Evangelho. Quais são os limites da encarnação? Não existem limites bem definidos para as encarnações, se levarmos em conta o envoltório material que constitui o corpo do espírito. A materialidade desse envoltório vai diminuindo à medida que o espírito vai evoluindo e se purificando. Nos mundos mais avançados que a Terra, ele é menos denso, menos pesado, menos grosseiro e, por consequência, menos sujeito aos infortúnios da vida. Num grau mais elevado, é transparente e quase fluídico. De grau em grau, ele vai se desmaterializando, até que acaba por se confundir com o perispírito. O espírito se reveste com o envoltório apropriado ao mundo em que é chamado a viver. O perispírito sofre transformações sucessivas à medida que o espírito vai evoluindo. Torna-se cada vez mais fluídico, até a purificação completa, que é a condição dos espíritos puros. Embora mundos especiais sejam destinados a espíritos mais avançados, eles não permanecem presos a esses mundos, como acontece com os espíritos que habitam os mundos inferiores. Seu estado de pureza permite que eles se desloquem por toda parte, a fim de cumprirem as missões que lhes são confiadas. A encarnação, do ponto de vista material, tal como a conhecemos na Terra, está limitada aos mundos inferiores. Quando o espírito trabalha pela sua purificação, ele se liberta mais rapidamente da necessidade de encarnar. Assim, continuar reencarnando ou não vai depender somente dele. Na erraticidade, que é o intervalo entre uma reencarnação e outra, a situação do espírito está vinculada ao grau de adiantamento em que ele se encontra, visto que ainda permanecerá ligado ao mundo em que viveu. Desse modo, no mundo espiritual, ele será mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme esteja mais ou menos desmaterializado. Então, meus amigos, será que existe um número definido, um limite, de quantas vezes nós podemos reencarnar? A segunda pergunta é sobre os graus dos espíritos, que ele fala, tem um espírito inferior, tem um superior, e assim por diante. Sobre esses graus, quais são os graus de espíritos que existem? E o terceiro questionamento foi sobre a duração, desse intervalo entre uma existência corporal e outra, se existe um tempo determinado para que um espírito volte a reencarnar, Então, para buscar respostas a essas questões, eu fui fazer uma pesquisa no nosso Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro escrito por Allan Kardec, codificando a doutrina dos espíritos, baseado nas comunicações nas sessões espíritas que eram feitas de forma particular, entre ele e o seu grupo espírita, que no caso era a Sociedade de Paris, Sociedade Espírita de Paris. Então, primeiramente nós vamos para o capítulo 4, na pergunta 168 de O Livro dos Espíritos. A pergunta diz o seguinte: o número de existências corporais é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Ou seja, qual é o número de reencarnações que é possível? Se existe um limite ou não? A resposta dos espíritos foram a seguinte: a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Ou seja, pela resposta, a gente pode presumir de que não existe uma limitação, pois se ela existisse, os espíritos teriam falado, Então eles falam, olha, a cada nova existência o espírito dá um passo na sua evolução. Então, não existe esse limite, O número de reencarnações vamos dizer assim, entre aspas, infinito. A segunda questão,
quando a gente leu esse tema sobre limites da encarnação, é sobre os graus de espírito, porque ele fala constantemente aqui, né, de espíritos inferiores, espíritos superiores, né, que o perispírito vai se transformando à medida que o espírito evolui, né, que à medida que ele vai evoluindo, esse corpo, né, que o envolve, o corpo material, vai também, né, se tornando mais fluídico, e fala constantemente desses graus de evolução. Aí a pergunta é: quais são os graus de evolução dos espíritos? E vamos agora para o capítulo 6, na pergunta 226 do Livro dos Espíritos. Vamos diretamente para o comentário de Kardec, esse que fica no finalzinho, ali no último parágrafo, com as letras reduzidas, que diz o seguinte: com relação às qualidades, né, íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, que percorrem sucessivamente à medida que se depuram, ou seja, se melhoram, né? Quanto ao estado, podem ser encarnados, né, quer dizer, unidos ao corpo, errantes, isto é, livres do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorar, ou espíritos puros, ou seja, perfeitos, que não têm mais a necessidade da encarnação. Então, existem esses 3 graus, né, de espírito: os espíritos encarnados, os que estão errantes esperando uma nova reencarnação, e os espíritos puros, que no caso os espíritos puros, não tendo mais a necessidade de reencarnar, não estão, portanto, mais na situação, né, de erraticidade. Resumindo, meus amigos, nós chegamos à conclusão de que a justiça divina nos dá quantas oportunidades nós precisarmos para nos melhorar, né? E que cabe a nós, apenas a nós, nos tornarmos mais felizes ou infelizes de acordo com as escolhas que nós tomarmos em vida, né? E que no mundo espiritual nós seremos felizes ou infelizes, né, dependendo do nosso grau de consciência, né, dependendo do quanto estamos engajados nessa senda, nessa jornada de aprendizado e evolução. Então, é através do estudo do Espiritismo que nós obtemos as respostas para questionamentos básicos aí da nossa vida, tanto vida material quanto vida espiritual. E eu recomendo fortemente que você acesse aqui na descrição desse vídeo um drive com vários livros aí, com todos os livros da codificação e outros também, para que você possa estar se aprofundando no estudo do Espiritismo, tá certo? Esse tema, Limites da Encarnação, ele está vinculado também a outros 2 vídeos que eu já tinha gravado aqui para o canal, que foram sobre a necessidade da encarnação e a encarnação é um castigo. Foram dois vídeos que eu gravei sobre esses temas, né, que estão aqui na mesma seção de Instruções dos Espíritos, e são temas que se complementam. Então recomendo que você acesse aqui também na descrição desse vídeo os links para esses 2 vídeos sobre necessidade da encarnação e sobre se a encarnação é um castigo. É muito recomendado você ver novamente, se já assistiu, ou de assistir também pela primeira vez, certo? Havendo alguma dúvida, algum questionamento, por favor, deixe aqui nos comentários. Caso você queira fazer um comentário sobre o tema, fique à vontade, deixe aqui também o seu comentário. Não esqueça de curtir o vídeo para ajudar na divulgação e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para acompanhar os próximos vídeos, não esquecendo também de ativar o sininho das notificações. Muito obrigado pela sua atenção, espero você no próximo vídeo. Muita paz, fiquem com Deus.